Fala, historiantes, professor Diego Oliveira aqui falando e hoje trazendo aqui para vocês mais um conteúdo, mais uma aula, hoje com o tema Civilização Suméria. O que é que você conhece sobre os sumérios? O que é que você sabe sobre os sumérios? É este tema, é esta aula que vamos trabalhar, vamos aprender mais hoje. Então, sem mais delongas, historiantes, vamos projetar aqui nosso slide, porque eu quero apresentar aqui de forma bem objetiva os pontos chaves deste conteúdo desta aula. Primeiro, os sumérios foram uma das primeiras civilizações da Mesopotâmia. Estava ali principalmente entre os rios Tigres e também o rio Eufrates, banhada ali por esses rios que garantiam não só a agricultura, mas também garantia a locomoção das pessoas ali através das embarcações. Outro ponto a ser destacado como característica desta civilização antiga, os sumérios. Primeiro, sempre quando você for estudar qualquer conteúdo histórico, qualquer tema histórico, separe ele por estruturas, por relações. E a partir deste ponto, dessas estruturas, dessas relações, você consegue ter um entendimento maior daquilo que você precisa estudar ou daquilo que você precisa ensinar. Então, quando a gente fala a civilização suméria, a gente precisa separar por relações. Qual era a relação social? Qual era a relação política? Qual era a relação religiosa? Qual a estrutura econômica desta civilização? Então, é a partir dessas características que vamos aprender mais sobre os sumérios. A primeira característica que a gente precisa entender sobre os sumérios é com relação à sociedade. A sociedade suméria era organizada com a figura central do sacerdote, já que existiam ali cidades-estados autônomas, cuja unificação se dava através da língua, e cada uma delas tinha dentro de suas muralhas para proteção devido aos conflitos por terras mais fortes, um zigurate, um grande templo. Ou seja, estas cidades-estados, que eram cidades-estados independentes ou autônomas, cada uma cidade-estado tinha uma lei própria, tinha sua organização econômica, política própria. Portanto, eram as cidades, era a sua organização social ali era a partir de cidades-estados, ou seja, uma organização descentralizada, não era centralizada esta organização política. Para dificultar que outros grupos historicizantes pudessem dominar aquele povo e, consequentemente, aproveitar as terras férteis que aquele povo tinha, os grupos dentro dessa civilização tinham, eles meio que cercavam a sua área por muralhas, por muros. Desta forma, dificultava com que outros grupos pudessem dominar seu povo e, consequentemente, ter as terras férteis que eles cultivavam ali, diversos alimentos que a gente vai aprender mais adiante. Outro ponto a ser destacado é com relação à política. Os sumérios se organizavam politicamente em cidades-estados que eram autônomas entre si. Lembra que eu falei com leis próprias, economia própria, administração própria e um governo próprio. A única coisa que era comum dentro dessas cidades-estados era a língua, que era única. Era a língua que unia toda essa civilização em comum. Mas estas cidades-estados, elas se organizavam a partir de a partir de leis próprias de cada cidade-estado, a partir também de uma economia própria, de uma administração própria. Ou seja, cada cidade-estado ali dentro dessa civilização funcionava de forma diferente. Vale destacar isso. Outra característica importante a ser destacado dentro desta civilização suméria: a economia dos sumérios dependia diretamente dos dois grandes rios ali naquela época, os
Rio Tigre e também o Rio Eufrates, porque normalmente eles estavam ali próximo ao rio, mas lembra que eu falei que eles estavam próximo ao rio, mas também esta cidade-estado era cercada por muralhas, por muros. E aí, o que eles fizeram? A gente percebe que eles desenvolveram um sistema de irrigação para que eles pudessem coletar essas águas desse rio para poder praticar a agricultura dentro desse cercamento, dentro dessas muralhas. E, consequentemente, ali eles plantavam ali cevada, trigo, a tâmara, que talvez era o principal deles. Também criava animais que não só garantia a alimentação, mas também o transporte. Aí a gente percebe que o Rio Tigre e também o Rio Eufrates como sendo o principal propulsor desta economia, dessa civilização suméria. Outro ponto importante como característica, a cultura. A cultura suméria girava em torno do culto aos deuses. Os artesanatos e cerâmicas produzidas para fins comerciais também caracterizavam essa cultura, bem como o politeísmo, ou seja, estas cerâmicas que eram produzidas não simplesmente para guardar materiais, guardar parte da sua produção, não só para o comércio ali dentro das cidades-estados, como também como sendo representações de deuses, como sendo representações marcadas nelas com símbolos que representassem esses deuses. Então, a cultura desta civilização suméria está diretamente ligada com a religiosidade. E através das marcações, através ali da escrita cuneiforme que a gente vai poder ver logo adiante, eles representavam ali esses deuses nessas cerâmicas, nestes artesanatos. E aí a gente entra na outra característica, aquilo que a gente falou. Uma está ligada à outra, religião, cultura, estar interligada aqui dentro dessa civilização suméria. Os sumérios eram politeístas, ou seja, adoravam diversos deuses. Os escribas eram responsáveis de transmitir os dogmas. Havia também, olha só que ponto interessante, havia mulheres sacerdotisas responsáveis não só por escrever as leis, como também as crenças religiosas. Outro ponto a ser destacado dentro desta civilização suméria, a língua. Lembra que eu falei no início que a língua era o fator comum que unia esta civilização, esses povos dentro da civilização suméria? Pois é, cada um tinha a sua administração própria, cada um tinha a sua política, suas leis próprias, mas algo em comum entre eles era a língua. Outro ponto a ser destacado, talvez quando a gente fala de civilização suméria, a principal coisa que nos vem à mente é a escrita cuneiforme, porque é a partir desta civilização que eles desenvolveram este sistema, este alfabeto, a partir ali de cunhas, de marcações em formato de cunhas, em formatos de conchas, que representavam ali o dia a dia, representava o cotidiano, representava também, representava e organizava ali a sua produção, a agricultura. Estas coisas foram importantes a partir dessa escrita cuneiforme. Talvez se não estivesse esta escrita cuneiforme, se eles não conseguissem desenvolver essa escrita cuneiforme, eles não seriam exímios construtores, exímios arquitetos como os sumérios são considerados. Outro ponto importante, Código de Hammurabi. Aí, professor, Código de Hammurabi não é com os babilônios, olho por olho, dente por dente? Não. É a partir de lá que desenvolve ainda mais, mas se inicia a partir dessa civilização suméria. Gente, vê a quantidade de coisas
que foram feitas e construídas e pensadas a partir desta civilização. Alfabeto, Código de Hammurabi, você percebe também um sistema de irrigação para poder praticar a agricultura com mais facilidade, com mais eficiência. Olha a importância dessa civilização para os povos mesopotâmicos. Então, é de suma importância você estudar, você aprender sobre esta civilização suméria. Outro ponto importante que eu destaquei aqui é as curiosidades dessa civilização. Além de todas as criações e descobertas dos sumérios, já mencionadas aqui, eles também fizeram os primeiros livros. Olha só que interessante. Entre eles, um de química que tratava de questões do universo, como corpos celestes e cálculos matemáticos. Olha outro ponto aqui que foi criado a partir dos sumérios. Eles inventaram também o primeiro veículo do mundo, que seria feito de rodas puxadas por animais. Gente, olha a quantidade de coisas que foram inventadas a partir desses sumérios. Construtores de grandes templos, ou seja, dentro dessa cidade-estado sempre existia ali um grande templo. Dentro desse templo ficava ali também um rei ou um sacerdote. Esse sacerdote ali, normalmente esse sacerdote ali morava nesse templo luxuoso, enquanto a maioria da população, ou a grande parte dessa população, morava ali em casas de palhas. Dentro da organização social dessa civilização, era uma organização que possuía desigualdades sociais, até porque poucas pessoas estavam em posse de grandes propriedades de terra. E, consequentemente, muitas pessoas não tinham terras ali, não tinham terras suficientes para poder plantar, produzir seus alimentos para sua subsistência. Então, historicizante, olha a quantidade de características que a gente pode destacar a partir dessa civilização. É muito importante você estudar sobre esta civilização suméria. E aí, para ver se realmente você prestou atenção em todo o conteúdo, eu deixei aqui duas questões bem simples, bem fáceis, para ver se realmente você prestou atenção no conteúdo. E eu queria destacar a primeira delas. Primeira questão: na história antiga, os sumérios são necessariamente lembrados quando se estuda alternativa A, a base religiosa das civilizações iranianas. Será que foi esta base religiosa dessa civilização e das civilizações iranianas? Acho que não, viu? Mas vamos lá. Alternativa B, a base cultural da civilização mesopotâmica. Quem sabe, olha só. Alternativa C, o caráter religioso da astronomia caldaica. Alternativa D, a evolução econômica da civilização fenícia. Ou alternativa E, nenhuma das respostas acima. Qual alternativa melhor se encaixa dentro desta civilização suméria? Alternativa, e aí, vou dar um tempinho para você pensar aí, pode colocar aqui nos comentários deste vídeo, desta aula, coloca lá a resposta que eu quero ver realmente depois se você acertou, mas seja bem sincero, viu, quando colocar. Eu vou falar a resposta aqui, mas você vai colocar a resposta dentro daquilo que você pensou como sendo a correta. A alternativa B é a alternativa correta. Lembra que eu falei que a civilização suméria foi uma das primeiras civilizações da Mesopotâmica? Então, a base cultural da civilização mesopotâmica, quando a gente estuda a civilização suméria. Então, vamos pular aqui para a segunda questão. Segunda questão: o chefe de cada cidade-estado sumeriana era chamado de Petesi, aquele rei
que normalmente era o governante de cada cidade e estado. Entre as principais atribuições do pateci, destacava-se, alternativa A, as funções estritamente administrativas, será? Alternativa B, as funções meramente decorativas, já que eram os escribas que governavam. Alternativa C, as estritas ações diplomáticas, como as civilizações do Mediterrâneo com a grega, será que é isso mesmo, historicizante? Alternativa D, as funções estritamente religiosas, será que é isso? Ou alternativa E, as funções religiosas, administrativas e militares? Qual alternativa se encaixa melhor dentro deste rei que era chamado de Peteci? E aí, eu vou dar um tempinho para você pensar, para você colocar ali no comentário desta aula. E aí, o que é que você acha? A alternativa correta é a alternativa E. As funções não só religiosas, como também administrativas e militares. Esta é a alternativa que melhor se encaixa como sendo as atribuições desse Peteci, como sendo aquele governante, o rei de cada cidade e estado sumério. Então, historicizante, o importante você saber, dentro de tudo aquilo que você viu, dentro de tudo aquilo que você aprendeu aqui, é os pontos chaves desta civilização. Esta civilização foi ponto de partida para muitas outras civilizações que vieram depois. A civilização suméria é de suma importância para você não só estudar, mas para você também que dá aula sobre este tema, ensinar para seus alunos. Esta foi mais uma aula do professor Diego Oliveira aqui no Historicizando. Eu te aguardo na próxima aula. Lembro que este material, esse slide que eu projetei aqui vai estar disponível para você. Basta você clicar aqui no link da descrição e entrar lá no grupo VIP Historicizando, lá no WhatsApp, que eu disponibilizarei lá no link para você acessar, para você baixar e utilizar aí nos seus estudos e também nas suas aulas. Um grande abraço do professor Diego Oliveira e vamos juntos, te aguardo na próxima aula.